Olá, muito bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Bem-vindos a esse momento em que nós abrimos o nosso coração para recebermos a boa semente da palavra da graça de Deus. Você sabe que quando a pessoa endurece e fecha o coração, resiste, é o momento mais dramático da vida. Paulo disse aos Efésios, numa das cartas pastorais, ele disse, olha, não endureças o teu coração quando tu ouvires a voz de Deus, como fizeram os irmãos lá no deserto, que endureceram, que disseram, eu não preciso de Deus, eu não preciso dos valores do cristianismo, graças a Deus eu sou ateu. Eu estava lendo uma matéria numa das mídias e dizia, olha, nome o rol dos grandes atores e artistas do Brasil e do mundo que confessam que são ateus. E são alguns deles de grande ênfase, são pessoas que formam a opinião pública e muita gente os segue e os adora e não sabem que estas pessoas levam os outros para a morte. Há um conto que na Grande Depressão dos Estados Unidos havia os barcos chegavam com as ovelhas e havia um bode chamado bode Judas, que fora treinado para acompanhar as ovelhas e quando chegava na porta do matadouro ele desviava e as ovelhas eram mortas, né? Não havia como transportá-las de outra forma. Então, às vezes uma pessoa que se auto-intitula um formador de opinião, um especialista de alguma coisa, na verdade não passa de um bode Judas que está levando outras pessoas para o matadouro. E eu quero que você tenha esta luz de Deus, da palavra, conheça a verdade. A Bíblia diz que quando se conhece a verdade é libertadora. Jesus disse, se você conhecer a verdade te libertará. E uma das coisas que nós precisamos de entender é que esta palavra liberdade, libertação, liberdade é o bem maior da vida espiritual. Olha, quizás é o bem maior da vida de uma nação, de uma família. Nós pensamos e todos subentendemos, nós vivemos num país livre. Então, liberdade no nosso país é constitucional. Você tem o direito de ir e vir. Chama-se liberdade. Existem países onde não se pode falar de Jesus, onde não se pode mostrar uma Bíblia, onde não se pode cantar um hino, não se pode fazer um culto. São países que são escravagistas, porque a liderança desse país tem um perfil diabólico, não entende quem é Jesus Cristo, não sabe o que é cristianismo e simplesmente se opõe àquilo que não conhece. Mas graças a Deus nós vivemos num país livre nesta questão espiritual. Nós podemos promulgar a palavra, nós podemos pregar a palavra, nós podemos anunciar com igrejas de portas abertas Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso se chama liberdade. E quero que você saiba que liberdade é a chave da vida espiritual. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Significa que se a pessoa não tem Jesus como seu Senhor e não conhece as promessas de Deus, não conhece a Bíblia Sagrada, ela é literalmente uma pessoa escrava. E o escravo não tem poder sobre si. Há pessoas escravas da bebida, há pessoas escravas de demônios, há pessoas escravas da droga, há pessoas escravas da religião. Que eu acho que
é um dos conceitos que eu preciso de trazer a público, porque uma pessoa que não conhece Cristo, ela é escrava. Ela pode ser até uma religiosa, mas se Cristo não a libertou, ela é uma escrava. Por isso é que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas e disse: para a liberdade foi que Cristo libertou. Para a liberdade. Então, não é para a escravidão, não é para a sujeição, é para a liberdade. Vida livre não significa libertinagem. Eu não tenho direito sobre mim, eu não sou dono de mim. Cristo é o meu Senhor. Eu não posso fazer o que vier à telha, como diz o bom português. Eu sigo regras, padrões bíblicos, eu pratico, eu aplico a Bíblia Sagrada à minha vida pastoral, familiar, do marido, de avô, de pai, do pastor, enfim. Mas a coisa principal que Jesus disse é: foi para a liberdade que Cristo libertou. Permanecei, pois, firmes. Quer dizer que para viver uma vida espiritual livre, tem que haver uma firmeza. Porque senão a lei é trazida de volta, porque esta carta aos Gálatas é uma carta da alforria, uma carta de liberdade, de libertação. O povo foi salvo quando Paulo pregou a graça do Senhor, depois receberam a visita dos de Jerusalém e a igreja que foi salva pela pregação da fé voltou às obras da lei. Parecia que estava uma igreja embruxada, enfeitiçada. Paulo chegou a reclamar, dizendo: ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Esta palavra fascínio vem do original grego baiskainos. Ele diz: quem é que vos enfeitiçou? Quem é que vos embruxou? A lei faz isto, a lei escraviza, a lei enfeitiça, a lei embruxa as pessoas. A pessoa não consegue ver mais nada. Ela acha que tem que ficar 3 dias sem dormir em vigília, ela acha que tem que ficar uma semana sem comer, em jejum, ela pensa que o diabo vai pegá-la, que ela perde a salvação. Mas isto é uma bruxaria. Cristianismo foi para a liberdade. Então Deus nos libertou, em Cristo Jesus nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei firmes. E eu conheço isto aqui de perto. Quantas vezes, porque a graça de Deus nos foi revelada pelo Senhor em 1989 para 90, e durante esse tempo todo, amado, quantas pessoas tentaram semear coisas da lei no nosso ministério? Ele diz: fique firme. Permanecei, pois, firme, não os submetais de novo a um jugo de escravidão. Agora, o mais importante você saber é que o jugo de escravidão é promulgado pela lei de Moisés. A lei não serve mais para nós. Moisés não serve. É o evangelho da circuncisão. Pedro pregou aos judeus o evangelho da circuncisão. Paulo pregou aos gentios o evangelho da incircuncisão. Quer dizer que se eu, como uma pessoa de origem gentílica, que não tenho sangue de Israel nas minhas veias, quiser voltar à prática do que Moisés fazia, eu estarei debaixo de quê? De maldição. E mais do que isto, disse Paulo: eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quer dizer que se eu começar a em práticas da circuncisão, da vigília, do jejum, do paga o preço, tem que buscar poder, que senão o demônio me pega, Cristo para nada aproveita. Então as pessoas diziam assim: olha, eu preciso de passar nas águas, porque o sangue de Jesus não foi capaz, nem tem a suficiência de me libertar, de me justificar, de me lavar. Então eu vou aceitar a proposta de uma cerimônia judaica que apenas a tribo dos essênios fazia, de onde vem João Batista, primo de Jesus, e de onde vem Jesus, a tribo dos essênios. Eles eram os únicos que batizavam. Cristo nunca batizou ninguém. Esta é que é a verdade. Paulo disse aos Coríntios que batizou Gaio e Crespo, mas ele disse: espera aí,
Eu não fui chamado para batizar ninguém, eu fui chamado para pregar o Evangelho. Ou seja, Paulo estava dizendo, eu não tenho que viver segundo a escravidão da lei. Eu não posso viver segundo a escravidão da lei. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. O Evangelho é libertador. O Evangelho é libertador. Então, nós precisamos de entender exatamente o que a Bíblia Sagrada nos diz. Diz, olha, de novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaíste. Quer dizer, que se eu sou evangélico, cristão, do novo pacto, desta dispensação da graça de Deus, e eu quiser fazer as obras da lei ou deixar-me circuncidar, a Bíblia diz, de Cristo vos desligaste. Ou seja, eu saio da doutrina verdadeira e da graça decaíste. Eu perco os benefícios do Evangelho. Aquele segundo benefício que Paulo diz, o desfrutar das promessas de Deus. E ele disse assim, se você procura justificar-se na lei. Então, eu quero lhe dizer que cristianismo é liberdade, não é lei. Eu não tenho que me justificar com obras da lei. Não, eu fiquei 10 horas de joelhos. Não, eu enfrentei o diabo no deserto, eu subi a um monte, eu paguei o preço, eu fiz uma vigília, eu estou há 42 dias jejuando. Oh, não me toque, porque eu estou na presença de Deus. Amado, isso é tudo muito bonito, mas não serve. Não é necessário. Diz que foi para a liberdade. Se você deixar se circuncidar, se você deixar se batizar, se você deixar da vida da liberdade e começar a prática do judaísmo, você que é de origem gentílica, Cristo não serve para nada. E eu vou lhe dizer, sem erro, mas sem erro, são 44 anos de evangelho, 40 anos de pastor. O que eu lhe vou dizer agora é talvez de suma importância para o resto da sua vida. Nunca permita que Cristo não sirva de nada na sua vida. Nunca permita isto. Porque 95% de quem professa cristianismo diz, Cristo não serve. Eu tenho que me batizar nas águas. Cristo não serve. Eu tenho que vigiliar. Cristo não serve. Eu tenho que passar jejum. Cristo não serve. Amado, Cristo não serve para nada. Cristo não serve para nada, é dramático, é escravidão. Se Cristo não serve para nada, vem um terceiro ponto que eu quero abordar. Já abordei na segunda-feira o problema da pessoa que vive um drama por causa do seu passado. Depois, ontem eu falei sobre as pressões do dia a dia. E o terceiro ponto, se você não tem esta consciência da liberdade em Cristo, você sofre pela pressão da dúvida quanto ao seu futuro. Eu tenho dito aqui que eu um dia estava lendo num dos jornais da cidade e um comentarista estava falando que há uma estratégia política de não se aprovar a reforma previdenciária, nem tributária, nem fiscal, nem política, porque se isto consegue ser feito, quem governa iria receber os louros, iria se reeleger. E a minha pergunta é assim, a mim me importa o Brasil ou importa quem governa o Brasil? Quem governa o Brasil, governa para o Brasil. Então, estratégia diz, não vamos poupar 1 trilhão, porque se isto passa, meu Deus, a pessoa vai receber louros. Mas não é a pessoa que vai receber louros, é o Brasil que vai ter emprego. São as famílias que não vão passar necessidade. É a corrupção que vai ser cerceada. É o hospital que vai ter material. É a escola que vai ter uma boa educação para os nossos filhos. É a saúde. Enfim, é o futuro do Brasil. Por isso é que nós não vivemos em uma nação livre. Porque uma nação livre, ela conhece a verdade e a verdade liberta. Então, você não pode se submeter ao sistema que está aí, promulgado por tanta gente, porque aí as pressões do futuro amedrontam a pessoa.
Gente, nós temos quase 14 milhões de desempregados. Nós temos um produto interno bruto baixíssimo. Nós temos uma dívida interna gigantesca. Nós temos um déficit de trabalho, de mão de obra terrível. Os grandes cérebros do Brasil foram e migraram para outros países. Muita gente hoje está desfrutando em países que têm paz e tranquilidade econômica, política e social. Por que nós não temos também? Por que nós não nos tornamos um país livre? Estamos pensando nos louros que um governo vai celebrar porque consegue economizar 1 trilhão, então vamos só fazer 500 milhões porque aí fica a dúvida da próxima, ou nós vamos pensar no futuro da nossa nação, uma nação livre, uma nação com emprego, um pleno emprego, com desemprego zero, na plenitude, na sua pujança, essa riqueza desse país, ó pátria amada Brasil. Então muita gente, por não conhecer a Cristo, está sofrendo por causa das pressões, das dúvidas quanto ao futuro. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Com direita ou com esquerda, com qualquer tipo de governo, à esquerda, à direita, democrático, conservador, não importa. Se você tem Jesus Cristo no coração, se você o recebe como Senhor e Salvador, você conhecerá uma liberdade que esta nação ainda não conheceu, e você desfrutará de uma paz, de uma serenidade, de uma vida com abundância. Foi assim que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida rica, satisfatória, que se o nosso país ainda não tem condições de nos oferecer, vamos à fonte, que é Jesus Cristo. Ele tem o seu favor, Ele é o bom pastor, Ele diz: nada nos faltará. Então, eu quero que este programa seja sempre o seu conselheiro, seja sempre o seu espelho, que você diga: olha, eu ouvi um anjo falar. Davi disse: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, é tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, eu não ando segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios não têm conselhos bons. O ímpio nunca diz a um casal que está em crise: calma, gente, vamos orar, deem mais uma oportunidade, né? Segura aí, vamos perdoar. O ímpio diz: separa e casa com outro. O conselho do ímpio não diz a um pai ou uma mãe: puxa, vamos amar mais os filhos para que os filhos não caiam nas ciladas, nas armadilhas. O conselho do ímpio diz: deixa o seu filho viver e assumir o que ele quiser. Eu não ando em conselho dos ímpios. O conselho do ímpio diz: não vamos permitir uma reforma de 1 trilhão para que não haja louros para ninguém. E o trabalhador afogado em dívidas, inadimplente, sem perspectiva, com medo do futuro. Graças a Deus que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. Temos Jesus para ser celebrado. Ele tem provisão. Ele tem um futuro brilhante para você. Um bom futuro. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, eu entendi a tua voz, o teu recado. Eu te recebo como Senhor e Salvador. Eu confesso com os meus lábios que tu és o único, o verdadeiro, e não há outro Deus. E eu declaro que eu sou salvo, que eu tenho um selo para o dia eterno, que estão canceladas as minhas dívidas,
Estou perdoado para sempre. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Vamos nos aproximando aí do final do nosso programa. Eu tenho convicção de que o Senhor fez uma obra tremenda na tua vida. Nós temos um telefone de contato, 30 17 90 90. Temos bispas conselheiras que podem continuar repercutindo este programa em oração por você. Você terá alguém para abrir o coração, um ombro amigo, até gente que liga para a igreja apenas para chorar um pouco, para ter alguém que as aceite e que as ouça. Estamos aqui para isso. Isso é a razão da Igreja Cristo Vive. Hoje à noite vamos ter festa espiritual na igreja. Toda quarta-feira, 7h30 da noite, temos um grande encontro apostólico e profético. Gostaria muito que você aceitasse o meu convite de estar conosco. Rua Maricá, 320, este bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. Noite apostólica, noite profética, uma noite grandiosíssima. Eu tenho uma palavra muito frutífera para pregar hoje e no próximo domingo para a sua vida. Umas instruções que eu recebi do Senhor para a sua vida. Amém? Muito bem. 30 17 90 90. Quero agradecer a Deus pelas pessoas que têm me ajudado e outros que vão hoje começar a colaborar com esta rede local, estadual, de comunicação, televisão, rádios e mídias e aqueles que colaboram comigo na rede internacional. Bem-haja por você amar a pregação da Palavra de Deus. Amém? E obrigado a você que vai começar a colaborar a partir de hoje. Obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, a nossa equipe de televisão. Meu nome é Apóstolo Miguel Anjo, nome da minha amada esposa Bispo Roxana. Nós dizemos, liberdade foi a grande conquista do teu coração hoje. Aliás, foi Cristo que te conquistou. Graça e paz e até amanhã.